Dizem que a origem dos jogos remonta aos tempos do Antigo Egito. Os jogos nos tempos remotos possuíam a função de rituais mágicos para preverem o futuro dos homens e dos faraós. Essas atividades eram chamadas de Jogos das Trevas. Isso é o máximo de justificativa que a história precisa para valer todo tipo de bizarrice nesse começo de Yu-Gi-Oh!, uma história sobre esse garotinho inocente e inofensivo no primeiro ano do ensino médio, que não é forte, popular, nem bom nos esportes, e por isso passa os dias, que seriam muito mais solitários se o avô não tivesse passado para ele a paixão por jogos, essas pequenas atividades que ajudam com que o garoto consiga encarar os problemas da vida que aparecem para ele. Mas o que nem todo mundo sabe é que Yu-Gi-Oh! Nem sempre foi uma história sobre cartinhas, e dos 38 volumes que compõem a obra original, em mangá, que começou em 96 e foi até 2004, é só a partir do final do volume 7 que esse realmente vai virar um mangá sobre jogo de carta dali pra frente. Yu-Gi-Oh! É principalmente um mangá escolar nesse início, desses que tem capítulo com a turma indo se preparar para festival cultural e esse tipo de coisa. Só acontece dessa escola ser o verdadeiro inferno e diversos jogos de tudo que é tipo aparecem como um tipo de reflexo da corrupção daquele lugar. Em algum ponto desses primeiros 7 volumes as cartas já apareceriam, mas eram mais um entre todo tipo de jogo que tem no mangá. De tabuleiro, de aposta, cada capítulo ou sequência de capítulos funcionando a partir de um novo grupo de regras estabelecidas ali mesmo, onde a partir delas os personagens apostam a vida e os sonhos deles. A versão do anime de Yu-Gi-Oh! Que veio aqui pro Brasil é na verdade a segunda adaptação animada do mangá. Existe uma versão anterior, em alguns aspectos mais sombria que aquela que a gente conheceu, concluída em 27 episódios lançados todos no ano de 1998, 2 anos antes da próxima adaptação. Hoje parece um produto muito bem pensado, né? Desde sempre essa grande vitrine das cartinhas que aqui no Brasil custavam o olho da cara, mas para isso ser possível eles precisaram transformar o primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que começou a ser transmitido só no ano 2000, numa gigantesca concha de retalhos, uma ponte entre todas as versões que agora passavam definitivamente por um rebranding como uma marca oficial de jogo de carta, ao mesmo tempo empurrando o primeiro anime e todas as suas excentricidades para um limbo burocrático. Dificilmente alguém vai começar por ele hoje em dia, construindo a nossa percepção desses eventos a partir desses ecos, uma narrativa construída por diversos momentos, alguns mais pesados do que os outros. Sobre esse primeiro episódio do segundo anime, para quem tá um pouco perdido, o canal Qualquer Coisa aqui no YouTube já fez um vídeo comparando todas as versões do anime e marcando as alterações que eles foram fazendo. Mas o mangá chegou aqui no Brasil e por ali eu dei de cara com essa versão onde os colegas da escola, até os que depois virariam do grupinho de amigos mais pra frente, são super hostis com o protagonista que fala com todas as letras que odeia violência. O Yugi não poderia ser mais bonzinho, mas mesmo assim tá sempre metido nessas situações horríveis, não por causa dele, que só queria fazer amigos, mas por causa de toda uma atmosfera ali da escola que é opressiva até o último fio de cabelo, de negligência dos professores até médium charlatão querendo se aproveitar das garotas. No vídeo de hoje eu quero expor aqui pra vocês os absurdos do primeiro volume do mangá de Yu-Gi-Oh!, talvez mostrar um lado dessa obra que vocês nunca viram, mas como tudo também faz parte de um jogo, uma grande ilusão, eu puxo um gancho pro Otávio que vem com uma dica muito boa caso a gente tenha conseguido fisgar a atenção de vocês até aqui. Para quem, como a gente, é apaixonado por cinema, animação e já sonhou em trabalhar na área, tem muita oportunidade boa para ingressar num mercado que tende a crescer cada vez mais aqui no Brasil. A EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, é uma instituição de ensino com mais de 150 cursos em uma plataforma própria de ensino, muitos deles na área de audiovisual, além de 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC. Tem curso de roteiro, edição, direção, animação em 2D, em 3D, muita opção boa para poder estudar no teu tempo, como e onde quiser, através de uma plataforma super confortável e interativa. Com curso de roteiro, por exemplo, uma das áreas mais dinâmicas no mercado de audiovisual, dá para dominar as ferramentas para construir a espinha dorsal de qualquer história e usar as características e limitações de cada gênero ou formato para criar e explorar um universo. Tudo sempre com acompanhamento individual de tutores que já atuam no mercado, vão te dar um direcionamento ao longo de todo o curso, te ajudar a construir um portfólio para o mercado e a ingressar na tua área mesmo não tendo experiência. Presta atenção, para quem acompanha o canal consegue desconto acumulativo usando esse cupom que está aí na tela, que dá R$200 de desconto a mais em qualquer curso que tu escolher, podendo pagar parcelado em até 21 vezes no cartão ou até 36 vezes no boleto. Então não perde tempo,
cola na descrição ou no comentário fixado e aproveita esse desconto aí para fazer um investimento na tua formação. Voltando pro mangá de Yu-Gi-Oh!, pra vocês terem uma ideia, o primeiro vilão da história, digamos assim, que aparece no primeiro capítulo, é o monitor estudantil, encarregado supostamente pela ordem na escola, mas que mete medo até nos bullies e nos professores. Eles chegam a falar isso com todas as letras, porque a maneira com que esse monitor lida com as agressões na escola é agredindo os agressores, e aí extorquindo as vítimas, cobrando pelo serviço dele, que ninguém pediu em primeiro lugar. Olha a figura bizarra que é o desenho desse monitor, e olha a figura miserável que é o coitado do Yugi em comparação nesse ponto. Daí que ele vai ser capaz de manifestar esse outro lado. Tem todo o lance da mitologia do Enigma do Milênio, que vai ganhando estofo aos poucos no mangá, uma maneira do garoto conseguir lidar com todas essas figuras maliciosas que andam soltas tranquilamente por aí, por isso que é chamado de ordem nesse mundo, ali no dia a dia da escola, que não parece oferecer qualquer outra maneira dele aprender a se defender. Toda a sorte de sujeitos que tentam tirar vantagem dos outros e não são punidos por isso, ou melhor dizendo, não seriam se não fosse a manifestação do faraó nessa figura que é o Yugi, mas também o completo oposto dele. É por isso que quando ele imagina o faraó, o suposto guardião da justiça, segundo a versão brasileira do mangá, essa entidade capaz de julgar o mal, basicamente o monitor do primeiro capítulo, ele é, se não o pior de todos, igualmente maligno, porque é assim que a ideia de justiça se dá pro Yugi, cruel, injusta e sem sentido. Eu nem tô medindo muitas palavras porque é realmente tão macabro quando vocês estão imaginando e vendo aí nas imagens que eu preferi eu mesmo gravar para não ter problema com censura. O olhar é super pessimista, se liguem como o semblante muda completamente quando ele se transforma. E é a partir dessa maldade que já tá posta na sociedade retratada aqui no mangá, que o faraó vai trazer o conceito do jogo das trevas, que revelaria o verdadeiro caráter da pessoa e decidiria seu destino. Sem cartinha pra jogar nesse primeiro capítulo, mas com o dinheiro e a faca que esse monitor estudantil andava pra lá e pra cá ameaçando os outros na escola, o jogo consiste basicamente em retirar algumas notas do bolo com a faca em cima da mão por baixo das notas. É capaz que essa sequência passasse até por creepypasta pra muita gente hoje em dia, mas não, o mangá era assim mesmo. O mangá tem muito elemento de horror e os jogos são sempre esses rituais bizarros que vão afunilando e afunilando até finalmente revelar a maldade do oponente, que por não cumprir as regras ou pela própria ganância é punido e castigado pelo faraó. Porque se a visão da sociedade aqui no mangá é de completamente corrupta e hostil para as crianças que vivem lá, o mal do dinheiro, os charlatões, as mentiras, o faraó vai ser, diferente do pacifista Yugi, esse personagem que dobra a aposta, que multiplica a maldade e a violência de volta até aqueles que são mal intencionados e tentavam se aproveitar dele. Como por exemplo no capítulo seguinte, chamado O Olho Mentiroso, sobre o maluco de uma emissora de TV que explorava o drama das crianças que sofrem nas escolas, forjando falsas vítimas, e o castigo dele, depois de um jogo de dado, porque nem aí pra história daqueles alunos ele simplesmente escolhia o azarado da vez, é começar a enxergar tudo como um mosaico, recurso visual que ele usava na TV para esconder o rosto das crianças que caíam no golpe. Os jogos das trevas são de natureza essencialmente injusta, becos sem saída onde não existe realmente a possibilidade do faraó perder, ainda que para todos os efeitos ele esteja apostando junto. A queda dos adversários dele se dá não tanto por essas condições quanto pelos próprios defeitos deles. A dinâmica no mangá é que eles sempre acabam condenados por encurralados ali e acharem que teriam alguma chance tentando roubar do faraó, que, por outro lado, tem basicamente o poder de ler essa má intenção e jogar o trapaceiro num pesadelo que reflete eternamente o mal que eles fizeram pros outros. Os jogos nessa parte variam entre todo tipo de coisa, desafio de quem consegue ficar mais tempo sem se mexer, sem fazer barulho, que o Yugi versão maligna jogava não só contra outros alunos, mas com criminosos de verdade. Na cidade rola todo tipo de golpe e injustiça e o resultado é uma adolescência muito dura para todos os personagens daquela escola. O mangá nesse começo vai explorar os diversos aspectos desse convívio. O meu caso preferido vai acontecer no capítulo 7, que é inclusive o capítulo que introduz o personagem do Tristan no mangá, que assim como o Joey começa com mais um dos colegas que debochavam do Yugi. O capítulo se chama O Rosto Verdadeiro e foca nessa professora bonitona da escola que, por baixo da superfície amigável, sente prazer em descarregar todo o ódio nos alunos dela, já tendo feito 15 deles serem expulsos por conta da pressão psicológica que submete os alunos em sala de aula. Ela invade a fronteira do coração do Yugi, como é de praxe, e quando perde no jogo, que dessa vez envolvia um certo quebra-cabeças, e é bem fácil de entender porquê, é a própria maquiagem no rosto dela que se transforma em peças que despencam, revelando para todo mundo a verdadeira expressão odiosa e aquela identidade macabra. No quadro logo abaixo a gente é capaz de ver a reflexão do faraó. Nenhuma maquiagem é capaz de ocultar a feiura do seu caráter. Como eu falei, são pelo menos 7 volumes do mangá que alternam entre todo tipo de exploração de jogos e situações, e tudo isso que eu falei para vocês está só no primeiro volume da coleção. Eu não tinha certeza se era uma boa ideia fazer um
vídeo de mais de meia hora sobre o Yu-Gi-Oh! Sem um termômetro para medir se o público do canal se interessa ou não. Então, dependendo da recepção de vocês, dos comentários, das curtidas, esse papo de sempre, eu total trarei outros jogos do mangá para mostrar aqui para vocês, inclusive arcos mais pra frente, que tem muita coisa interessante pra gente trocar ideia. Infelizmente o mangá tá esgotado, mas como de costume, junto com esse vídeo aqui eu vou estar lançando um outro. Eu ainda tô decidindo se eu vou finalizar primeiro esse sobre o meu mangá favorito atualmente, que também é um mistério, ou esse outro sobre o meu diretor favorito atualmente. E para ter acesso a esses vídeos antes de todo mundo e também a outros vídeos, como o episódio perdido da nossa série de Avatar, que está disponível só para apoiadores, apoia.c/quadroembranco. A melhor forma de apoiar esse nosso trabalho por aqui. O menor valor libera os vídeos e tu também pode fazer parte dos nossos grupos de discussão no Discord, WhatsApp, onde a gente passa o dia falando de todo tipo de bobagem e de vez em quando surgem uns papos mais sérios também para quem interessar. Eu quase esquecendo, meu nome é Henrique, obrigado a todo mundo e obrigado principalmente quem der uma olhadinha lá na campanha. Encontro vocês nos próximos vídeos e até!